Hoje vamos ver aqui a incrível evolução dos jogos dos Simpsons, desde o seu primeiro jogo lançado até o último nos dias de hoje. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, em 1991 saíram 4 jogos dos Simpsons, e o primeiro e o mais famoso deles foi um beat'em up, intitulado de The Simpsons. O jogo saiu em março para os fliperamas e foi portado no mesmo ano para DOS e Commodore. O game funcionava basicamente como o Street of Rage da vida. A gente pode escolher entre 4 membros da família Simpsons, que eram Homer, Bart, Marge ou Lisa, e cada um dos personagens tem um estilo de combate distinto e também um golpe especial. E quando jogamos co-op, podemos aproximar 2 personagens para dar uma espécie de especial conjunto que varia de personagem para personagem. As animações são bem maneiras e apesar dos gráficos não serem os melhores, pra época já era algo interessante e divertido. Além desse jogo dos Simpsons, em 91 a gente teve 3 jogos do Bart, que inclusive foi protagonista de quase todos os jogos dos Simpsons no início dos anos 90. O primeiro foi o Bart vs The Space Mutants, que foi lançado pro NES e também pra PC da época. Esse é um jogo que mistura plataforma com puzzles. Nesse tempo, a galera achava as mecânicas muito complicadas e os objetivos do jogo muito difíceis e sem nexo. Na primeira fase, por exemplo, a gente precisava pintar todos os objetos roxos de laranja pra você conseguir passar de fase. Às vezes, a gente faz isso com o nosso spray e às vezes usando o cenário. Só que o jogo nunca deixa claro como deve ser feito da forma correta. E às vezes a gente corre até o risco de perder um desses objetos e ter que reiniciar de novo a fase e fazer tudo novamente. Esse é só um dos exemplos de como era meio bizarro o sistema do jogo. E em outras fases as mecânicas também mudam e o negócio fica pior ainda. O próximo game é o Bart Simpson's Escape from Camp Deadly, que é um jogo também de plataforma para Game Boy inspirado nos episódios de Halloween do desenho. O game tem alguns power-ups e funciona como um jogo normal de plataforma da época que todo mundo já tá acostumado, naquele estilão Mario. Por último, nesse ano a gente teve Bart vs The World, que saiu em dezembro para Nintendinho e para outros consoles e PCs também. Esse era mais um game de plataforma que reciclava muitos elementos do Bart vs Space Mutants, mas melhorava os controles, diminuíram também os puzzles esquisitos e adicionava alguns minigames entre uma fase de plataforma e outra para deixar um ritmo um pouco melhor e menos enjoativo. Em janeiro de 92 foi lançado para PC o jogo Bart's House of Weirdness, outro jogo de plataforma com controle meio impreciso, objetivos confusos e uma dificuldade muito mais alta do que precisava ser. O game tinha uma espécie de hub mundo aberto que interligava as suas fases, meio que no estilo Castelo do Super Mario 64, mas não era nada tão grandioso ou divertido de explorar assim. Depois saiu o Krusty's Fun House para todos os consoles 8 bits da época e portáteis também. Nesse aqui a gente controla o Krusty enquanto resolve puzzles para levar ratos a armadilhas a fim de exterminar os roedores de diferentes partes da Fun House do Krusty. Esse jogo ele foi muito bem avaliado na sua época e recebeu uma versão atualizada para o Super Nintendo. E fica aqui uma curiosidade para vocês, antes dele ser um jogo dos Simpsons, ele era na verdade um game original chamado de Hat Trap, que ganhou uma reskin para virar um game dos Simpsons e vender mais. Em seguida, saiu o Bart vs The Juggernauts, uma espécie de compilação de 7 minigames para Game Boy que eram baseados no programa de TV American Gladiator. Em outubro, saiu para o Super Nintendo e Mega Drive o Bart's Nightmare, um game de plataforma difícil para dar com pau, que a gente precisa pegar pedaços da lição de casa do Bart que saíram voando pela janela e também com alguns minigames baseados em episódios do desenho entre uma fase e outra. Alguns são legais, mas a maioria é também muito confuso e altamente complicado. O último jogo de 92 tem um nome excelente, o Bartman Meets Radioactive Man,
que também saiu originalmente para Nintendinho e aparentemente tem controles reciclados dos games anteriores também, mas com alguns chefões interessantes, fases de voo e muitos power-ups do Bartman que nos permite voar por um curto período de tempo em fases normais. É tipo a peninha do Mario, tá ligado? Depois dessas trapalhadas em 92, os Simpsons ficaram ausentes dos games em 93 e lançaram logo no começo de 94 um jogo de Game Boy baseado no Comichão e Coçadinha. Esse jogo mistura as mecânicas de um game de minigolf com plataforma. O objetivo claramente aqui é acertar a bolinha no buraco e o campo é uma fase de plataforma. A gente acerta a bolinha com o taco, sai correndo evitando os obstáculos e inimigos até achar ela de novo, acertar novamente e segue assim até achar um buraco para terminar a fase. Nesse mesmo ano a gente teve o jogo Bart e The Beanstalk, que era um outro jogo de plataforma pra Game Boy que basicamente colocava o Bart na história do João Pé de Feijão, que também não é um dos melhores, mas não é o pior daqui da lista que a gente vai mostrar pra vocês hoje. O último jogo lançado em 94 foi o Virtual Bart, um jogo na mesma pegada ali do Bart's Nightmare, com vários minigames e fases com gameplays radicalmente variadas, que vão desde jogos de plataforma normal e até minigames no estilo Road Rash. Assim como no primeiro jogo, os controles não são dos melhores, mas é um jogo no mínimo intrigante. Em 1995, saiu mais um jogo de plataforma dos Simpsons pro Super Nintendo, que era o The Itchy Scratch Game. Esse jogo tem 5 fases, cada uma com um boss diferente, e o game visualmente é competente pros padrões da época, mas não tem nada que se destaque, especialmente quando a gente compara com qualquer outra plataforma melhorzinho que tenha saído pro console da Nintendo também. Em 1996, saiu o Simpsons Cartoon Studio, que não era bem um jogo, mas sim um programa para PC e Mac, no qual nós podíamos criar, com fundos e personagens do desenho, as nossas próprias cenas e episódios dos Simpsons. Em 1997 saiu o Virtual Springfield, que é literalmente um simulador de Springfield em que a gente pode explorar a cidade e ver os personagens fazendo trapalhadas, fuçar as gavetas e armários das casas das pessoas e encontrar até alguns diálogos secretos e minigames. Abrindo os anos 2000, veio The Simpsons Bowling, um game de arcade em que a gente jogava boliche com os personagens dos Simpsons, usando uma espécie de mouse chamado de trackball para mirar os nossos arremessos. Depois, em 2001, o primeiro jogo dos Simpsons a chegar nesse ano foi mais um inspirado nos episódios de Halloween, que foi o Night of the Living Treehouse of Horror, outro jogo de plataforma também lançado para o Game Boy. Mas infelizmente é daqueles em que ao invés de só chegar no fim da fase, a gente tem que coletar todos os itens escondidos em cada um dos cantos dela para poder conseguir avançar. As referências do desenho estão lá, os controles não são tão horríveis comparado com os outros, é um jogo até legalzinho para você pegar e jogar no Game Boy Color. Depois disso veio o Simpsons Wrestling para PS1, um jogo de luta livre dos Simpsons. Enquanto esse game tem um certo mérito por ser o primeiro jogo 3D dessa franquia, os gráficos não são lá muito bons, o cenário é todo em 2D, os bonecos no fundo não se movem e o combate é todo travadão. Mas muita gente jogava e curtia a beça esse game aqui, porque você sempre encontrava para comprar nas barraquinhas de jogos Piratex. 1, 2, 3. Tip top notch, like butterscotch.
Depois disso veio o Simpsons Road Rage para Play 2, Xbox e GameCube, que é literalmente uma espécie de Crazy Taxi dos Simpsons, com novos veículos, personagens e fases desbloqueáveis com o dinheiro que você ganhava terminando as corridas. Tinha também um modo de missões especiais e até o modo multiplayer competitivo. Aí o jogo também ganhou um port pro Game Boy Advance em 2003. E detalhe, esse jogo era tão parecido com o Crazy Taxi que a SEGA processou os desenvolvedores por plágio alguns anos depois. Em 2002, saiu outro game dos Simpsons que é meio que uma cópia de outro jogo, que era o Simpsons Skateboarding, que era exclusivo do PS2. Esse jogo tem gráficos piores do que o Road Rage, uma gameplay que não está nem perto de ser tão bom quanto o do Tony Hawk, tem poucas manobras e alguns problemas de balanceamento. Esse jogo foi totalmente feito só para aproveitar o hype de games de skate que estavam saindo naquela época. Desculpa se você gostava, viu? USA! USA! I'm king of the world! Chegando agora em 2003, foi o ano que saiu aquele que é o favorito de muitas pessoas e também tem um apelido perfeito, que é o GTA dos Simpsons, conhecido originalmente como Simpsons Hit and Run. Esse jogo, como você já deve saber, tinha um mundo aberto com uma Springfield totalmente explorável e diálogos escritos pelos próprios roteiristas do desenho. A história era muito boa, a gente tem vários veículos que inclusive a gente não rouba, né? A gente pega o carro emprestado. Você também joga com vários personagens diferentes e cada um deles com as suas roupas alternativas. Tem muitas referências aos episódios dos Simpsons e diversos segredos espalhados pela cidade. É basicamente como se você tivesse em um parque temático dos Simpsons, com algumas missões para completar e alguns novos diálogos e cenas inéditas feitas só pro jogo. É sensacional, esse jogo é maravilhoso. Se você nunca jogou, para tudo que você tá fazendo, porque é insano de divertido e difícil pra caramba. Tinha muitas fases de corrida que era tenso demais, mas vale muito a pena ser jogado. 4, 6, 8, you suck, I'm great, you are the one I hate. Hate that! O próximo jogo depois do Hit and Run saiu só em 2007, junto do filme dos Simpsons, e eu estou falando aqui do The Simpsons Game para PS3, Xbox 360 e também com algumas versões portadas para PS2, Nintendo DS, PSP e Nintendo Wii. Esse é basicamente um jogo de plataforma 3D em que nós alternamos entre os personagens da família Simpsons, cada um com as suas habilidades únicas, para passar por diversas fases psicodélicas em sonhos febris do Homer. O jogo tem cutscenes no estilo do desenho, um bom humor e bastante variedade. A câmera era meio que uma vilã do jogo, dificultava bastante a gameplay, e o jogo não foi tão bem avaliado assim na época, mas tem o seu charme e vale a pena dar uma visitadinha se você gosta bastante da franquia. Em 2012, saiu para celular um simulador de cidade chamado Simpsons Step Out, que era basicamente um SimCity dos Simpsons com componentes multiplayer social. Sim, esse era um daqueles jogos que flodavam seus amigos de solicitação no Facebook. O jogo era competente, tinha algumas piadinhas e referências ao desenho, mas não sobreviveu por muito tempo. E o mais engraçado é que a franquia Simpsons é meio que isso, né? Pegam jogos de sucesso e fazem a sua versão com os personagens dos Simpsons. Já repararam nisso, né? I'm outside. Where'd inside go? Em 2015, foi o lançamento de um jogo chamado de Lego Dimension, que mesclava o estilo de gameplay dos jogos clássicos do Lego com o sistema de Toys to Life, em que a gente comprava na vida real uns bonequinhos estilo Amiibo e fazia eles aparecerem dentro do jogo por meio de um portal ligado no USB do console. Esse jogo ganhou um pack de fases e personagens dos Simpsons, com direito a uma história original muito bem humorada e todo o gameplay simples e funcional que você esperava em um jogo Lego. É basicamente, galera, um jogo do Lego dos Simpsons com crossovers de outros personagens presentes nesse Lego Dimension, tipo o Batman.
E por fim, eu quero citar aqui algumas menções honrosas, que são as duas mesas de pinball dos Simpsons, uma que saiu em 1990 e teve uma outra que foi lançada em 2003. Tivemos também 2 jogos de celular naquele sistema Java que você comprava e tal pelos créditos do celular, e um port para iPhone do primeiro jogo de arcade dos Simpsons, que é o The Simpsons Arcade, que saiu em 2009 e, bom, não é lá muito querido pelos fãs. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual é o seu jogo favorito dos Simpsons. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece do seu joinha e inscreva-se no canal também para você não perder nenhum vídeo de evolução, fechou? E eu vou deixar para vocês aqui, ó, a evolução dos jogos das Tartarugas Ninja e também aqui a evolução dos jogos de celular. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, muito obrigado por assistir até o final e tchau, tchau.